Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A festa de hoje, festa grande esta, que comemoramos a instituição da Santíssima Eucaristia e do sacerdócio católico. A Eucaristia sozinha não só podia fazer um milagre para sempre termos, porém é o sacerdote que faz. É o sacerdote que confessiona esse sacramento. E todos os outros, ou seja, sem o sacerdócio católico, os senhores morreriam sem o alimento espiritual de suas almas. Então, o sacerdote está no coração de Nosso Senhor desde sempre, e ele sempre pensou nisso para instituir e perpetuar esse sacramento na terra, até quando ele volte na segunda vinda. E eu gostaria de falar nesse sermão, que é uma alegria que nós recebemos nesta festa, e é uma festa de família, os feitos por essas duas joias que Nosso Senhor colocou no mundo, onde uma não pode estar sem a outra, que é a instituição do sacerdócio católico, da Santíssima Eucaristia, e ambos saem do coração de Nosso Senhor, ambas instituições. Primeiramente, devemos ter presentes que o bem é difundido em si mesmo, naturalmente. Assim vemos o sol que reparte de si a luz e o calor. Vemos também a planta e um animal adulto que dá vida a outro animal ou outra planta. Temos nas plantas umas sementinhas que podemos ter outras plantas iguais. E assim também nos animais. Os animais, eles geram outros animais iguais. E o bem é difundido na ordem natural. Vemos também um homem virtuoso que leva a virtude e torna-se um apóstolo. A virtude é contagiosa. Então, um homem que é virtuoso, ele vai esparcir estas virtudes ao seu redor. Depois, a bondade é essencialmente comunicativa. Quando nós fazemos um gesto de bondade a um outro, ela se comunica. Assim também o vício de uma maneira, mas o vício é de uma maneira de trevas. Ele destrói tudo, o vício. É como uma erva daninha que vai destruindo tudo ao seu redor. E assim também é com Deus, Nosso Senhor. Ele tem a plenitude do ser e se comunica também plenamente e intimamente para a geração do Verbo eterno e a inspiração do Espírito de amor, que é o Espírito Santo. E com as criaturas também. Deus não se contenta só em criar-nos, em dar-nos a existência, a vida, a inteligência e a graça santificante, que é a participação de sua natureza, mas Ele quer dar-se a si mesmo, a nós, pela encarnação do Verbo. Deus, Ele não precisaria dar-se nem um pouco. Ele se basta a si mesmo, Ele não necessita de nós. Não sei se os senhores já pararam para pensar nisso. Deus não necessita de nós. Deus se basta. Deus, com Ele já está bem. Mas Ele quis criar, Ele quis que nós sejamos participantes de suas perfeições. Cada perfeição que nós temos, a beleza, a bondade, vem de Deus. Nós não temos por si. Por si mesmo, nós só temos uma coisa, que nós não devemos gloriar-nos, que é o pecado. O pecado é nosso. Mas tudo de bom que nós temos na nossa alma, vem de Deus. Tudo. E Deus já se revelou neste plano, e os profetas iam dando-nos as condições deste perdão, porque Nosso Senhor também comunica o perdão. E Ele vai dizer, como no Evangelho de hoje, assim Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. E Nosso Senhor, sacerdote eterno e salvador da humanidade, quis também dar-se perfeitamente a si mesmo a nós, na sua vida
e sobretudo na ceia e no Calvário, e não cessa de fazê-lo todos os dias na Santa Missa. Quando nós recebemos a Eucaristia na Santa Missa, estamos recebendo a quem? A Nosso Senhor Jesus Cristo, ao próprio Deus. E por isso que São Paulo vai dizer na epístola de hoje que aquele que come e bebe o corpo e o sangue de Nosso Senhor, que não esteja preparado, come e bebe a sua própria condenação. Ou seja, aquele que come e bebe o corpo de Nosso Senhor em estado de pecado mortal, come e bebe sua própria condenação. Porque nós estamos recebendo ali, não é um pãozinho, nós estamos a receber a Deus mesmo, Deus verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade. Está ali Nosso Senhor presente realmente na Eucaristia. Não é uma ilusão, não é uma panificação, é a transubstanciação. E esta palavra a Igreja não deixa mudar de jeito nenhum. Ou seja, não tem mais a substância do pão, mas sim de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais a substância do vinho, mas sim o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está ali. E Nosso Senhor dá a si mesmo a cada um de nós em alimento, na Santa Comunhão. E nada pode nos mostrar melhor que esta doação perfeita de si mesmo, as riquezas do coração sacerdotal e eucarístico de Nosso Senhor, vem de Nosso Senhor, de todas as riquezas de seu coração. E nada pode motivar-nos a ação de graças especial dada a Nosso Senhor pela instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico. Quantas vezes nós agradecemos a Nosso Senhor por esses dois grandes dons? Muitas vezes nunca, nunca. Quantas vezes agradecemos a Nosso Senhor pela Eucaristia que nos dá a cada dia, a Santa Missa, ou o sacerdócio católico? Sem os sacerdotes, os senhores não poderiam salvar a sua alma? Não pode, não pode. Até um sacerdote necessita de outro para receber o perdão dos seus pecados, ou outro sacramento. Então, sem o sacerdócio católico, o mundo acaba. E vemos isso, que é o golpe de mestre de Satanás, no mundo de hoje, que destruiu o sacerdócio católico, depois do Concílio Vaticano II. Destruiu a Santa Missa. Porque o demônio, ele sabe muito melhor que cada um de nós, que sem o sacerdócio, com o sacerdote, o seu reino está destruído. O seu reino está destruído. Então ele destrói o sacerdote para que ele possa destruir as almas. Destruir as almas. Por isso que devemos rezar muito pelo sacerdote e para que haja mais sacerdotes do mundo. E no Calvário o Salvador cumprirá o que disse: não há maior amor do que doar a sua vida pelos amigos. E de fato, a vítima do Calvário não podia ser outra a não ser Ele. Nosso Senhor é a vítima que vai morrer por nossos pecados no Calvário. E sendo ao mesmo tempo sacerdote eternamente, é Ele que se oferece, é Ele mesmo que vai dar seu corpo para ser crucificado, seu preciosíssimo sangue derramado até a última gota, todo o seu coração ferido e finalmente aberto pela lança. Ele que vai ser essa vítima e ao mesmo tempo o sacerdote. Ele que vai se sacrificar ali por nós. O sacerdote na Santa Missa, ele mata Nosso Senhor, porque ele vai oferecer a Nosso Senhor e vai separar o corpo do sangue de Nosso Senhor, porque ele, nas palavras da consagração, ele vai separar o corpo do sangue. E por isso que a Santa Missa é a renovação do sacrifício do Calvário de maneira incruenta. Não é uma ceia, não é uma festa, é o sacrifício do Calvário que está ali. Nós estamos a assistir a Nosso Senhor morrer por nós, de maneira mística, na Santa Missa. E o sacerdócio e o sacrifício são os mais perfeitos. Primeiramente, o sacerdote, ele é mediador entre Deus e os homens. É o mais unido a Deus e também o mais unido ao povo, que ele deve oferecer as adorações, as súplicas e as reparações e ações de graças. Uma vez um sacerdote me disse, eu estava na rua e eu vi uma mãe ensinando o seu filho, ali tal coisa, um cachorro,
esse daqui é um gatinho, estava ensinando seu filho os nomes das coisas. E foi, aqui daqui é uma árvore. E de repente, o filho viu um sacerdote passando de batina, claro, senão não seria possível reconhecer quando eles estão disfarçados. E o filho falou, uma missa. Ele definiu certinho, porque o sacerdote é uma missa. Ele está ali para celebrar a Santa Missa. E ele está ali para reparar os nossos pecados na Santa Missa, para dar graças a Deus no sacrifício do Calvário. E depois a vítima é a mais pura, a mais preciosa, a mais perfeita, porque a vítima é Nosso Senhor. Que o sacerdote e a vítima são as mais unidas, pois a oblação e a imolação exterior da vítima não são mais que um signo da oblação e da imolação interior do coração do sacerdote, que devem ser reais, vivas e profundas, como convém ao maior ato da virtude de religião e inspirado pelo amor de Deus. O sacerdote também na Santa Missa, ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima, porque ele é outro Cristo na Santa Missa. Então ele se imola junto com o Nosso Senhor. E esse Salvador vai fazer um sacrifício satisfatório, ou seja, que vai satisfazer por nossos pecados, vai pagar nossos pecados na cruz, vai perdoar os nossos pecados. Quantas vezes paramos para pensar nisso? Pela cruz, nossos pecados são perdoados por esse sacrifício. Porém, nós devemos receber o sangue de Nosso Senhor para receber esse perdão cada vez. Mas todos já foram perdoados na cruz. Mas deve ser essa atualização do sangue de Nosso Senhor em nossas almas. Por isso que quando recebemos um sacramento, recebemos a aspersão do sangue de Nosso Senhor. E recebemos a graça santificante, um aumento de graça santificante e a graça própria do sacramento também. E o Salvador, não contente em só perdoar-nos, quis dar-nos um sacramento que contém não somente a graça, mas o autor da graça. É o sacramento da Eucaristia, como nós estudamos no nosso catecismo. É o mais perfeito dos sacramentos, porque ele não só contém a graça, mas também o autor da graça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é o sacramento maior dos sacramentos, a Eucaristia. Superior ao sacramento da ordem, expressão do coração eucarístico de Nosso Senhor. Ou seja, esse coração que desde toda a eternidade quis instituir a Eucaristia. Esse é um título, é uma festa de Nosso Senhor, o coração eucarístico, que se difere do Sagrado Coração, porque nós vamos cultuar esse coração que desde toda a eternidade pensou em dar-nos a Eucaristia. Vamos meditar ali o mistério da Eucaristia que estava no coração de Deus, de Nosso Senhor. E esse coração não só quis instituir a Eucaristia, mas também o sacerdócio para perpetuá-la e distribuir as almas, a Eucaristia. E ele vai doar-nos a Eucaristia como sacramento e sacrifício. E cada dia, na Santa Missa, o Salvador vai doar-nos a nós. E nós, ao comungar, devemos doar-nos a si mesmos ao Salvador. Deve haver essa troca. Ou seja, Nosso Senhor dá a cada um de nós, a nós, e nós devemos dar-nos a Nosso Senhor a cada dia. Então, não é só comungar e sair muito bem, já acabou, já cumpri, não. Devemos fazer ação de graças, devemos doar-nos a Nosso Senhor, os sacrifícios de cada dia. Cada dia Nosso Senhor vai enviar um sacrifíciozinho para nós. Às vezes grandes, às vezes pequenos, mas cada dia haverá sacrifícios a doar-nos a Nosso Senhor. Ó Jesus, é por vosso amor. Ó Jesus, é por vosso amor. E essa doação se faz durante todo o dia. Assim foram os pastorinhos de Fátima. Quando eles começaram a comungar, que comungaram em 1916, pelas mãos do anjo, eles começaram depois a oferecer sacrifícios. O anjo, Nossa Senhora mesmo vai falar, vai mostrar o inferno a essas crianças. Quantas almas caem no inferno? Parecia uma chuva, um chuvisco muito intenso.
Quantas almas caem no inferno? Por quê? Porque não há ninguém que se sacrifique e reze por elas. Ninguém que se sacrifique e reze por elas. E hoje em dia também. Está a cair no inferno uma multidão de almas e ninguém se sacrifica e se oferece por elas. E esses sacrifíciozinhos que Nosso Senhor envia, depois da comunhão, nós devemos oferecer. Olha, Jesus é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, pelas almas do purgatório. Oferecer. Ai, não gosto de fazer tal coisa. Ai, não queria fazer tal outra. Oferece a Nosso Senhor. Oferece. As crianças também devem oferecer pequenos sacrifícios. Esses que eu falei, os pastorinhos de Fátima tinham... Jacinta tinha 7 anos, Francisco tinha 9 e Lúcia tinha 10. Eram crianças. E ofereciam pequenos sacrifícios ao Nosso Senhor. Jacinta não gostava de tomar leite. E na sua última doença, sua mãe dá um pouco de leite para ela. Ela, não quero. Lúcia estava do lado. Jacinta, oferece pelos pecadores. É verdade. Ofereceu, tomou todo o leite e ofereceu pelos pecadores. Quantas crianças podem fazer a mesma coisa? Mesmíssima coisa. Quantas coisas não queriam fazer? Não quero fazer tal coisa, quero fazer tal... Oferece pelos pecadores. Os adultos também, que somos crianças grandes, devemos oferecer pelos pecadores. E assim seremos, ao mesmo tempo, vítima com Nosso Senhor. Porque nós recebemos a Nosso Senhor em estado de vítima. Então, nós também seremos vítima com o Salvador. Estaremos unidos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse estado que é o estado de vítima, o estado da cruz. E assim também Nossa Senhora se uniu a ela, a essa cruz de Nosso Senhor. E pensamos a Santíssima Virgem, que ela nos ensine o maior respeito e veneração ao sacramento do altar, e que ela nos ensine a ser vítimas junto com Nosso Senhor. Almas vítimas, que se oferece a Nosso Senhor no silêncio. Ninguém precisa saber, só Nosso Senhor. Oferecer pequenas coisas a Nosso Senhor, e assim vamos reparar o coração de Jesus e reparar o Imaculado Coração de Maria. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.